Você já se perguntou o porquê que algumas pessoas parecem estar sempre buscando elogios ou alguma forma de validação externa? Pessoas estão sempre tão focadas nelas mesmas que esquecem que existem pessoas ao seu redor e que muitas vezes a tratam como se fossem inferiores, acreditando serem melhores pelo simples fato de que existem. E se eu te dissesse que isso é um transtorno? E que essas são características de um traço de personalidade chamado narcisismo. Mas, da onde veio o narcisismo? Qual é a origem desse traço de personalidade? Olá internet, eu sou o Kurosaki e no vídeo de hoje a gente vai estar explorando a história e a psicologia por trás do narcisismo. Alexander Lowen uma vez disse: o narcisista admira a si mesmo sem reserva, sem qualquer autocrítica e é incapaz de reconhecer a necessidade e desejo dos outros, exceto como meios para satisfazer suas próprias necessidades. Ou seja, o narcisismo é um traço de personalidade em que a pessoa se preocupa de maneira excessiva com a própria aparência, com a própria imagem, buscando sempre a aprovação e admiração de um meio externo, ou seja, outras pessoas. E pessoas narcisistas tendem a valorizar muito os seus feitos, e como dito antes, muitas vezes acabam diminuindo os outros simplesmente por não serem eles. É importante falar que o narcisismo ele pode se manifestar de diferentes maneiras, desde uma autoestima saudável ou até mesmo uma maneira doentia e excessiva de preocupação com a própria imagem, em que basicamente a pessoa vive e atrás de aprovação dos outros. E esse traço ele pode afetar muito bem a maneira como as pessoas enxergam o mundo, como também em relacionamentos, seja pessoais ou profissionais. No meu último vídeo eu citei sobre Filáutia, um dos tipos de amores gregos, que acaba abrangindo o narcisismo. Se você não viu, vai lá assistir, que eu já tô fazendo um gancho aqui muito bom, pra você pegar e ver o vídeo dos amores gregos e entender sobre Filáutia, que é basicamente um amor que é uma faca de dois gumes, em que um lado tem o alto amor, o alto reconhecimento, que é uma coisa bonita, e no outro é a parte doentia, ou seja, o narcisismo. Entender a origem do narcisismo ajuda não só a gente a lidar com ele e outras pessoas, mas sim a lidar com ele em nós mesmos, causando assim relacionamentos mais saudáveis e mais felizes ao longo do tempo. E pra gente entender a sua origem, a gente vai voltar lá pra mitologia grega. Existia Baco, que era deus do vinho, existia Eros, que foi um dos tipos de amor que eu citei, que era o próprio Cupido, tinha Poseidon, todo tipo de deus. Nessa época acabou surgindo também o mito do narcisismo. Porém, esse papo de Deus pode ficar para outro vídeo, caso vocês queiram, que eu falo a história dos deuses, como criaram a guerra, que eu conto a história dos deuses, como criaram a Terra através da mitologia grega, como ela foi criada na mitologia grega. De acordo com a lenda, Narciso era filho do deus do rio, Céfiso, não sei falar, e da ninfa Lírio. E ele era um rapaz muito bonito, mas muito bonito mesmo, cara. Pega o Brad Pitt. Detalhe que eu nem sei como que aparece o Brad Pitt. Agora multiplica o Brad Pitt vezes 20 vezes a beleza dele. É mais ou menos isso daí que é o Narciso. Porém, o que ele tinha de beleza, ele também tinha de arrogância. Narciso simplesmente desprezava o sentimento dos outros. E eu achei uma metáfora que condiz muito bem com o próprio Narciso. Ele era como uma maçã podre. Bonita, maravilhosa por fora, porém podre por dentro, uma coisa horrível por dentro. Mas dando continuidade aqui na história. Em um belo dia, Narciso pegou e se abaixou para tomar água do rio. E ao ver seu reflexo, ele ficou perdidamente apaixonado por ele mesmo. Aquela maravilhosa figura refletida na água acabou apaixonando o nosso querido Narciso. Ele ficou tão fascinado com a própria beleza na água, o próprio reflexo, que ele parou até mesmo de comer ou beber a água do rio, com medo de pegar e desfazer aquela imagem do rio, ele nunca mais poder ver aquela bela imagem. Eu diria que esse é um dos casos maiores sobre narcisismo, é um puta narcisismo, mas é literalmente isso que gerou o termo narcisismo, foi o próprio Narciso. Então é meio que como se ele fosse o maior exemplo dele mesmo. Na versão mais conhecida, é dito que a vingadora do orgulho e da arrogância, Nêmesis, ouviu a prece de todos aqueles que foram desprezados pelo Narciso, e assim o condenou à solidão eterna, fazendo que no lugar que ele morreu nascesse uma flor que leva o seu nome, a flor de Narciso, bem no lugar do rio que ele morreu, bem na margenzinha. Essa história nos ajuda a compreender o que leva uma pessoa a ser narcisista, tendo o Narciso como o melhor exemplo possível para uma obsessão por si mesmo, em que ele perde simplesmente todos os contatos com as suas necessidades e o sentimento dos outros. Uma coisa engraçada é que a maioria das pessoas que são narcisistas acreditam ser melhores do que os outros, porém ela tem uma autoestima tão frágil e é tão insegura que um simples comentário sobre a aparência delas faz ela ficar remoendo isso dias e dias e dias e mais dias. E cai naquela, né? Quem se sente bonito não tem que ficar na frente do espelho e falar, eu sou bonito, olha como eu sou lindo. É igual quem é feliz. A pessoa simplesmente é feliz e é feliz, não tem o porquê. E essa história do narciso é apenas uma das maneiras que o narcisismo pode se manifestar. Outra que a gente pode pegar e citar é o narcisismo saudável, o narcisismo na infância. Sim, tem uma fase na infância que as pessoas se desenvolvem um certo narcisismo, em que a criança tem um senso de autoestima que é muito importante para o seu desenvolvimento pessoal. Tipo quando ela aprende a andar de bicicleta sozinha, ela tira as rodinhas e pedala e
Nesse momento ela não se importa que os amiguinhos dela estão andando de bicicleta há meses já sozinho. Naquele momento a única coisa que importa é ela conseguiu, ela tá feliz pela própria conquista. Ou seja, ela não se preocupa nem um pouco com a comparação dela com os amiguinhos dela. Outro ponto que a psicologia destaca bastante é o desenvolvimento do senso e do ego. Não, infelizmente não tô falando sobre Blaylock. Sim, até o narcisismo meu vai ter referência a anime. Gostou? Quando o ego e o senso de identidade não se desenvolve adequadamente, a pessoa pode cair numa sensação de vazio, em que a vida dela não tem sentido algum. E muitas vezes acabam recaindo ao próprio narcisismo, em que tentam preencher esse vazio dentro delas com validações e admirações externas. Um exemplo meio comum é quando a pessoa não tem uma forma de amor em casa, uma forma materna ou uma forma paterna de amor, em que a pessoa acaba se sexualizando para conseguir a aprovação dos outros. Infelizmente isso é mais comum do que deveria ser, é o famoso não é o ideal, porém acontece. Lidar com o narcisismo é uma coisa bem difícil, tanto para quando é com outras pessoas, tanto quando é pra gente. E um ótimo ponto para começar sobre isso é a própria autorreflexão. Se você não está se enaltecendo demais, exagerando sobre pensar sobre você. E quando você se dá conta que existem mais de 8 bilhões de pessoas, e olha, eu não sou nenhum matemático, mas eu acho que 8 bilhões é um número assim bem alto. Imagina, 8 bilhões de pessoas no mundo. Você acha que todo mundo vai se importar com você? Quando você acaba ligando esse fuzil na sua mente, acaba dando um... Tem hora que sua cabecinha explode e fala, caralho, eu não sou tão importante. O que por um lado é bom, que você fala, mano, eu não sou tão importante. Mas por outro também é ruim, porque, porra, eu não sou tão importante. Um exemplo bem comum que eu posso dar sobre isso, sabe todo mundo na sua escola ou trabalho? Cada um tá vivendo a sua própria vida nesse exato momento, cada um tá com seu próprio pensamento, própria crise, própria preocupação. Você acha que cada uma das pessoas vai parar tudo que tá fazendo na vida dela pra ficar de olho em você? E já aproveitando que eu falei de seus amigos, o povo do trabalho, já manda pra esse vídeo, tá bom? Não teve momento aqui do YouTube, então assim, ó, dá o like, compartilha, baixa a tela aqui, vai lá, deixa um comentário, se inscreve. Uau! O fato é que, às vezes a gente tem que pegar e ligar o botãozinho do foda-se. Eu não digo de se tornar indiferente sobre tudo. Eu digo sobre você poder fazer um filtro melhor sobre o que você deve se importar ou não. Afinal, será que você é tão importante assim na vida dos outros pra eles pararem tudo pra se importar com você? Será que você realmente precisa se preocupar com o que os outros realmente estão pensando sobre você, sobre sua aparência? Certamente que não, você não é tão importante assim. Antigamente, quando as pessoas se sentiam feias, elas simplesmente continuava a vida delas. Afinal, não tinha outra coisa a fazer. Eu vou dramatizar aqui um pouquinho, pera aí. Caralho, mano, eu tô me sentindo assim, a pior coisa do mundo. Hoje tô me sentindo um cocô hoje, cara. Olha, hoje eu tô horrível, parça. Tem nem o que eu fazer mais. Tá bom, deixa eu lá roubar alguém. Tudo bem que Juliette fica meio complicado sem esse espaço antigamente. Mas era basicamente isso, você não tinha uma outra opção do que você fazer. Se elas parassem pra se importar com tudo isso, elas morreriam de fome. E isso é uma coisa que hoje em dia já não acontece. Você se sente mal, você é bombardeado por pessoas felizes. Ou melhor, tentando fingir estar feliz, porque muitas vezes elas estão até mesmo pior do que você. Já que uma rede social você pode promover a sua imagem e colocar apenas o que você quer que os outros saibam. Você administra ela de uma maneira cuidadosa pra você conseguir cada vez mais like, cada vez mais comentário. Ou seja, aprovações externas. Muitas pessoas se esforçam para ser vistas como bem-sucedidas, felizes, ricas, populares e acabam esquecendo que elas não são isso. Em vez de elas pegar e focar em realmente ter essa imagem, elas focam em fingir ter essa imagem. Agora, em questão de relacionamentos, o narcisismo pode levar sim a uma falta de empatia com os outros, o que resulta em laços totalmente superficiais, já que você não tem a compreensão da outra pessoa, você não consegue compreender. Para você é simplesmente melhor que ela e acabou. Já na sociedade em geral, ele contribui para um ambiente competitivo, em que você tem que ser melhor que ele, você tem que ter um carro melhor que o dele, você tem que receber mais que ele, tem que namorar uma pessoa mais bonita que ele, basicamente vivendo sempre por ter mais e mais e mais. Eu posso dar um exemplo muito fácil disso. Você trabalha numa empresa em que o seu superior só vai receber o dinheiro dele quando você terminar o serviço que ele mandou você fazer. Porém, não tá nem aí pra maneira que isso vai ser executado, o importante é cair o dinheiro na conta dele. Então ele manda, sei lá, uma máquina muito grande passar centímetros de você, porque assim vai ser mais rápido o serviço. O que te coloca numa situação de perigo que pode até mesmo causar a sua morte. Porém, o que importa pra ele é que o serviço está feito, que você fez o serviço. Se você tá vivo ou não pra receber, afinal, se você pegar e morrer, o dinheiro tá na conta dele de qualquer jeito. E isso liga lá na frase do começo. A pessoa narcisista só se importa com as próprias necessidades, sendo assim incapaz de reconhecer a necessidade dos outros. Como a gente viu, o superior só pensa nele mesmo, você que se foda. Talvez tenha sido um pouco específico, talvez já tenha acontecido comigo, talvez eu tenha visto essa experiência, oh meu Deus! O narcisismo pode ter vários tipos de fatores que podem fazer ele aparecer, seja um fator ambiental ou até mesmo genética.
Também vale se lembrar que existe sim um certo grau de narcisismo que é saudável, como o da infância. Porém, quando você não supera isso daí no seu desenvolvimento, acaba virando uma coisa totalmente doentia, um transtorno que vai cada vez aumentando mais e mais e mais, até chegar a hora que você pode acabar igual o Narciso. Só que a diferença de você para ele é que você não é tão bonito e que não vai nascer uma flor com seu nome. O narcisismo não é uma condição permanente, ele pode sim ser tratado. A melhor maneira é ser ir no psicólogo, afinal, o cara, além de ter estudado para isso, ele tá recebendo. E normalmente quando a gente recebe dinheiro pra uma coisa, a gente faz melhor. De maneira resumida, o narcisismo está profundamente ligado com a mitologia grega e ao longo dos anos ele vai sendo estudado cada vez mais para poder entender a maneira que ela pega e reage na sociedade e como a gente pode tratar isso, tanto nas outras pessoas como em nós mesmos. O vídeo basicamente foi isso, basicamente um resumão sobre a origem do narcisismo, como ele afeta a sociedade, como a gente pode tratar ele, já que é uma coisa bem complexa se parar pra pensar. Espero que tenha gostado do vídeo, deixa o likezinho, se inscreve, ativa o sininho e todo aquele ritual que todos os youtubers falam. E como eu disse antes, caso vocês queiram um vídeo sobre os deuses gregos, comenta aí embaixo, quem sabe não é o próximo vídeo. Eu não sei muito bem o que eu vou trazer pra esse canal, normalmente eu só olho alguma coisa que eu gosto e falo, mano, vou procurar entender, que eu vou explicar de uma maneira burra pra todo mundo que é burro, que nem eu entender. Não que eu seja burro, mas eu explico da minha maneira, que é uma maneira meio desinformal, uma maneira informal. Desinformal fui longe, hein? Puta que pariu, talvez seja burro mesmo. Você pode estar mandando no meu Instagram ideias de vídeo que você quer que eu traga. Posso até mesmo sobre os deuses gregos que eu citei mais cedo, cara. Eu trago um monte de ideia de vídeo, só que às vezes eu fico, mano, será que vão querer, por exemplo, ciclo vicioso infernal? Será que alguém vai querer assistir um vídeo sobre isso? Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, deixa o like, se inscreve. Basicamente foi o vídeo. Falou!